Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministro da Saúde afirma que dispensa da máscara depende da vacinação. Senado aprova passaporte para quem já foi imunizado contra a Covid-19. E os gols de agora à noite pela rodada da Copa do Brasil. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Mais de 6 mil litros da matéria-prima para produzir a Coronavac já tem data definida para chegar a São Paulo. Então vamos saber com a Mariana Bispo quando o Instituto Butantan recebe este novo lote. Mariana, boa noite para você. Olá, Salsi, boa noite para você e a todo mundo. Dia 28 de junho. E com essa quantidade de matéria-prima vai ser possível produzir cerca de 10 milhões de doses da Coronavac. A entrega do imunizante, que é produzido em parceria com o laboratório Sinovac, tem sofrido algumas pausas por causa do atraso dos insumos vindos da China. E depois de quase um mês, o Instituto Butantan anunciou que vai entregar nesta sexta-feira mais doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. A quantidade exata ainda não foi divulgada, mas já se sabe que está dentro. É uma parte daquelas 5 milhões de doses que estão sendo produzidas com os insumos que chegaram no fim do mês passado. Até agora, 47 milhões e 200 mil doses da Coronavac foram entregues ao Ministério da Saúde e a meta, Salsi, é chegar a 100 milhões até o fim do ano. Volto com você. A gente fica na expectativa, né, Mari? Muito obrigada pelas informações. São Luís, no Maranhão, antecipou a vacinação da faixa etária dos 30 anos. A Vanessa Fonseca tem os detalhes pra gente. Vanessa, boa noite. Boa noite, Salsi. O novo calendário de vacinação contempla quem tem entre 30 e 34 anos e vai funcionar assim. Na sexta, vai receber a primeira dose do imunizante quem tem 34 e 33 anos. No sábado, será a vez das pessoas com 32 e 31 anos. E no domingo, a vacina vai para quem tem 30 anos. Além disso, a Prefeitura abriu cadastro para vacinar o público a partir dos 25 anos na semana que vem. O cadastro deve ser feito na Prefeitura daqui de São Luís. Salsi. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E olha, o assunto é polêmico, mas Recife bateu o martelo para a volta das aulas presenciais na rede municipal. A Priscila Assis conta pra gente agora quando começa e quando será este retorno. Oi, Priscila. Boa noite, Salsi. O retorno dos 92 mil alunos em mais de 300 escolas vai ser assim. Os alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental retornam às aulas no dia 22 de julho, logo depois do recesso escolar. No dia 27 será a vez das turmas do 6º e 7º ano e ainda do 4º e 5º ano. E no dia 3 de agosto voltam ao modo presencial os estudantes do 1º, 2º e 3º ano, além das turmas da educação de jovens e adultos. As escolas vão funcionar em sistema de rodízio entre os estudantes e devem respeitar todos os protocolos de segurança à Covid-19. O ensino médio já voltou às aulas do regime presencial. Salsi. Obrigada. É um assunto que divide opiniões. Seguimos neste tema porque a Justiça de Minas liberou a volta das aulas presenciais nas escolas do estado. E a Virgínia Nalon conta pra gente agora quando isso vai acontecer. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A retomada começa pelos alunos da 1ª à 5ª séries do ensino fundamental, mas está marcada para o próximo dia 21 apenas nas regiões que estão nas ondas verde ou amarela do programa Minas Consciente. E a capital mineira começou nesta quinta a vacinar os trabalhadores da limpeza urbana, motoristas e cobradores do transporte coletivo, além dos metroviários e ferroviários. São categorias que vêm mantendo o trabalho presencial desde o início da pandemia. Agora, os fiscais da Prefeitura reivindicam a inclusão no grupo prioritário de vacinação. Eles alegam que também correm risco durante a interdição de festas clandestinas e estabelecimentos irregulares. Salsi. Obrigada, Virgínia.
E a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Pará confirmou o primeiro caso de mucormicose, uma doença que é associada à Covid-19. A Daniele Monteiro tem as informações para a gente. Oi, Dani, boa noite. Olá, Salce, boa noite. O caso foi notificado no município de Conceição do Araguaia. O paciente é um idoso e foi atendido com Covid-19 no hospital regional, onde teve melhora clínica e recebeu alta médica. Após alguns dias, ele piorou e procurou atendimento nos municípios de Araguaína e Palmas, ambos no Tocantins. Lá ele recebeu o diagnóstico de mucormicose, que é uma infecção causada por fungos, e logo foi transferido para tratamento em São Paulo. Este é o 4º caso no Brasil da doença popularmente conhecida como fungo negro. A Secretaria investiga o caso na tentativa de descobrir o local de infecção. Salce. Obrigada, Dani. Preocupante, né? A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF um parecer que pede a rejeição da ação apresentada por governadores para barrar a convocação à CPI da pandemia. Vamos conversar sobre este assunto agora com o Alessandro Saturno, que está ao vivo em Brasília. Oi, Alessandro, boa noite para você. Olá, Salce. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, esta ação ela foi apresentada no fim de maio. A ideia dos governadores é evitar que essa convocação obrigatória ela ocorra. Essa convocação ela foi aprovada no dia 26 de maio pelos parlamentares. Esse documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal é assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele pediu que a ação seja rejeitada e que o tribunal reconheça a possibilidade de convocar os governadores quando houver relação direta do repasse de recursos federais para o combate à pandemia. Sobre uma possível convocação do presidente Jair Bolsonaro, Augusto Aras disse que a Constituição não deixa expressamente essa possibilidade de o presidente ser convocado para uma comissão no Congresso. Salce. Obrigada, Alessandro, pelas informações. Seguimos em Brasília agora para falar de outro assunto. Quem já recebeu a vacina contra a Covid-19 pode ter menos restrições a partir de agora, graças a um projeto aprovado pelo Senado nesta quinta-feira. O Yuri Ascar traz os detalhes para a gente. Yuri, boa noite para você. Então quer dizer que quem já foi imunizado vai ganhar uma espécie de passaporte? É isso mesmo, Salce. Boa noite para você, boa noite a todos. A proposta aprovada pelos senadores cria o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária. O documento vai permitir acesso a locais ou eventos com restrições por causa da pandemia. Pode valer para várias situações, desde o transporte coletivo, passando pelo embarque em aviões e o ingresso em hotéis e atrações turísticas. Também nesta quinta, os senadores aprovaram um projeto que prevê incentivos para que os clubes de futebol se transformem em empresas. E outro projeto que garante a realização de apresentações culturais e artísticas no transporte público. Os 3 textos seguem para análise da Câmara dos Deputados. Salce. Obrigada, Yuri, pelas informações. Agora atualizamos os números da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 17.210.000 casos de coronavírus. Nesta quinta-feira, ultrapassamos a marca dos 480.000 mortos. São mais de 482.000. Foram registrados 2.504 mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, quase 74.000 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 15.670.000 pessoas curadas da Covid-19 e mais de 1.058.000 seguem em acompanhamento médico. O presidente Jair Bolsonaro voltou a citar um relatório produzido por um auditor do Tribunal de Contas da União. Na live desta quinta-feira, ele mostrou o documento que apontaria uma suposta supernotificação dos casos de Covid-19 aqui no Brasil. As conclusões apontadas neste relatório já foram desmentidas pelo TCU. Nós temos aqui um parecer, um estudo do Tribunal de Contas da União de mais de 100 páginas, certo? Um trabalho magnífico, um trabalho exemplar, digno de elogio. Parabéns, Tribunal de Contas da União. Então, segundo o TCU, está aqui, né, que é um acordo não conclusivo, deixo bem claro aqui, mas com muitos indícios, com fortíssimos indícios de supernotificação. Se nós
conseguirmos, né? Eu acho que quem pode conseguir isso para nós é o próprio Tribunal de Contas da União, provocado por um deputado ou um senador. Com toda certeza vai ter um deputado ou um senador para provocar o Tribunal de Contas da União, porque o TCU é um órgão auxiliar do Parlamento, para fazer uma investigação criteriosa nesses óbitos. Porque muita gente tinha várias comorbidades e tinha Covid também. E acabava prevalecendo a causa mais do que Covid. Talvez, repito, talvez, para conseguir mais recursos federais. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou agora à noite a intenção do presidente Jair Bolsonaro de emitir um parecer para desobrigar o uso de máscara por quem já tiver sido vacinado contra a Covid-19 ou contraído o coronavírus. Na realidade, o presidente está satisfeito com a progressão da vacinação no Brasil e ele também tem visto que outros países que já têm um percentual maior de indivíduos vacinados, já está sendo feita uma flexibilização do uso de máscaras. Então ele pediu que nós fizéssemos um estudo para avaliar essa questão aqui no Brasil e em função da perspectiva de recebimento de doses. Naturalmente, vamos fazer essas análises em relação a essa demanda do presidente da República. Precipitado fazer estudo? Não. Estudo é sempre bom fazer, né? E é bom que o presidente tenha esse interesse na pesquisa, no estudo, em trazer respostas para a população brasileira. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, anunciou que vai se aposentar depois de 30 anos de carreira. Em uma rede social, o embaixador relatou ter escrito ao presidente Joe Biden para comunicar a decisão e afirmou que está deixando o cargo por razões pessoais positivas. Todd Chapman também acrescentou que vai passar os próximos 30 dias no Brasil, ainda como embaixador. Ele ficou pouco mais de um ano à frente da representação americana em Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que inclui a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Voltamos a Brasília com Alessandro Saturno para saber mais detalhes sobre esse assunto. Alessandro. Olha, Salsi, a ideia é justamente incentivar a comunidade escolar a abordar temas relacionados à repressão e também à prevenção de violência contra a mulher. Além disso, o Congresso Nacional instituiu aí a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Durante uma semana, que ainda vai ser definida, os estudantes irão conhecer de maneira detalhada a Lei Maria da Penha e os princípios de igualdade entre homens e mulheres, além de mecanismos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e também familiar. Lembrando que essa lei sancionada pelo presidente vale tanto para as escolas públicas como particulares. Volto com você, Salso. Tá certo, Alessandro. Obrigada. E o Estado deve ser responsabilizado em casos de jornalistas feridos durante a cobertura de manifestações públicas. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. O Yuri Ascar volta com os detalhes agora pra gente. Salsi, os ministros do STF reconheceram o direito do fotógrafo Alex Silveira de receber indenização por ter sido atingido no olho por uma bala de borracha disparada por um policial militar de São Paulo. O profissional cobria um protesto de servidores na Avenida Paulista no ano 2000. Por causa do ferimento, o fotógrafo ficou com apenas 15% da visão. E segundo o STF, existe a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante a cobertura jornalística em protestos. A regra não vale se o profissional descumprir advertências sobre acesso a áreas delimitadas. Esse entendimento passa a valer para todas as ações semelhantes em tramitação no Judiciário. Salsi. Obrigada, Yuri. Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque a Defesa Civil interditou 2 andares de um prédio na zona oeste da cidade, depois que moradores ouviram estalos na estrutura nesta quinta-feira. E o detalhe é que foi na mesma região onde 2 pessoas morreram num desabamento na semana passada. Vamos conversar com o Leonardo Ack, que tem os detalhes para a gente. Léo, boa noite para você. E parece que parte deste imóvel terá que ser demolida, né? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, os técnicos da Defesa Civil constataram que o 3º e o 4º andares do prédio de
4 pavimentos em Rio das Pedras estão comprometidos e por isso precisam ser demolidos, Salsi. Isso porque existe uma sobrecarga nos andares inferiores, podendo ocasionar, inclusive, o desabamento de toda a estrutura. O edifício que fica ao lado também foi interditado, mas até o momento não foram constatados danos à estrutura deste imóvel. Muitos moradores saíram às pressas nesta quinta-feira carregando os pertences depois de ouvirem estalos nas paredes. Agora, Salsi, a Secretaria de Assistência Social já começou a cadastrar as famílias impactadas pelas interdições. Boa noite para você, Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. E olha, 2 servidores da Secretaria de Saúde foram presos em flagrante por desviar vacinas contra o coronavírus na Grande Porto Alegre. Eles também furtaram remédios e atestados médicos, veja. As doses eram desviadas deste centro de distribuição de vacinas em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O esquema era organizado por 2 servidores da Secretaria de Saúde da cidade. O homem exercia a função de motorista da SAMU, que favorecia o transporte dos itens que eram desviados. E a esposa, a mulher, era técnica de enfermagem e trabalhava na central de vacinas, tendo amplo acesso a todos os imunizantes e também aos medicamentos, em parte, apreendidos aqui. Em 2 celulares apreendidos, a polícia encontrou trocas de mensagens com possíveis interessados em receber a vacina. Nas conversas telefônicas, o casal oferecia a dose de Coronavac por R$ 150. Como a mulher é técnica em enfermagem, ela própria poderia aplicar o imunizante. O crime foi denunciado pela prefeitura da cidade. Além de doses da vacina, uma grande quantidade de medicamentos, receituários, atestados médicos e equipamentos desviados da Secretaria de Saúde foram apreendidos na casa dos suspeitos. A polícia investiga agora quantos frascos de vacinas poderiam ter sido furtados e ainda se alguém foi beneficiado pela aplicação das doses. O casal foi preso em flagrante e será indiciado por peculato, que é o desvio de recursos praticado por funcionário público. A prefeitura entrou com um pedido de afastamento dos 2 servidores. Nós estimamos que essas fraudes e apropriações do patrimônio público oriundo do SUS, do Sistema Único de Saúde, acontecia há pelo menos 14 anos. Inaceitável, né? Agora os destaques internacionais. O Chile anunciou confinamento na capital Santiago e em outras regiões do país. As regras passam a valer a partir de sábado. Bares e restaurantes não poderão atender clientes. As aulas presenciais também serão suspensas. Nas últimas 2 semanas, os casos de coronavírus dispararam em 17% no país. A medida é uma tentativa de conter o novo surto. E a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a extensão do prazo de validade da vacina da Janssen contra o coronavírus. A mudança aumenta o tempo de armazenamento do imunizante de 3 para 4 meses. Segundo a farmacêutica, estudos demonstraram que a vacina é estável durante esse período, quando refrigerada entre 2 e 8 graus. A medida deve ter impacto direto na gestão de 3 milhões de doses da Janssen, que serão enviadas para o Brasil. O lote tinha prazo de validade previsto para expirar no fim deste mês. E uma pesquisa publicada na revista científica Nature mostrou que a vacina da Pfizer é eficaz contra as variantes do coronavírus. Os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 20 pessoas totalmente imunizadas. Segundo o estudo, 2 doses da vacina forneceram proteção contra as novas cepas, incluindo a variante Delta, descoberta pela primeira vez na Índia. Os Estados Unidos registraram uma queda de 90% no número de mortes por coronavírus, isso desde janeiro. Vamos saber mais detalhes agora com a Evelyn Bastos. O pico da doença no país foi no começo deste ano, quando quase 4 mil pessoas morriam diariamente. 5 meses depois, o número de vítimas fatais foi de 432 nas últimas 24 horas. O país mais atingido pela pandemia é também um dos que mais vacinou no mundo. 42% da população está totalmente vacinada por aqui. Mesmo assim, o governo está preocupado com a queda no ritmo de vacinação nas últimas semanas. O número de mortes entre os idosos acima dos 75 anos caiu após a vacinação em massa.
Por outro lado, o grupo de 50 a 74 anos responde por metade das vítimas. No mundo, morreram mais pessoas por Covid-19 neste primeiro semestre do que em todo o ano passado. E a variante indiana, chamada agora de Delta, já corresponde a mais de 90% dos casos de coronavírus no Reino Unido. O dado foi revelado pelo ministro da Saúde britânico. E ele não garantiu que o país avance para a próxima fase de relaxamento das restrições. Um possível atraso na reabertura pode acontecer por conta da disseminação da variante, que chega a ser 60% mais transmissível que a antiga mutação predominante. E na Itália, um estudo revelou que o risco de morte por Covid-19 cai 95% após 7 semanas da vacinação. A pesquisa realizada pelo Instituto Superior de Saúde levou em consideração as mais de 13 milhões de pessoas que foram totalmente vacinadas no país. Segundo os cientistas, o resultado é prova do sucesso da imunização em massa. Em Israel, a novidade é o desenvolvimento de uma vacina oral contra a Covid-19, que seria, na verdade, usada como uma terceira dose, uma dose de reforço. A correspondente Bianca Zanini tem os detalhes para a gente. Os cientistas israelenses acreditam que esse imunizante administrado em gotas poderia ajudar na imunização de milhões de pessoas ao redor do mundo, já que o armazenamento é mais simples e a administração mais fácil que as injeções. Além disso, a tecnologia usada permite adaptar para possíveis novas cepas do vírus. Os testes de laboratório mostraram que a nova vacina criou uma boa resposta imunológica em ratos que já haviam sido vacinados contra a Covid-19. Depois da administração de uma terceira dose via oral, o número de anticorpos nos animais cresceu significativamente. Os pesquisadores vão iniciar agora os testes em humanos e pretendem disponibilizar o novo imunizante já no início de 2022. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E líderes das 7 maiores economias do mundo devem anunciar na cúpula do G7 na Inglaterra a distribuição de 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 a países pobres. Nesta quinta-feira, na véspera do evento, o presidente americano Joe Biden se reuniu com o primeiro-ministro britânico e disse que os Estados Unidos vão doar 500 milhões de doses. Na pauta do encontro também estavam temas como a ameaça de ataques cibernéticos, um sistema de comércio mundial mais justo e sustentável e o aquecimento global. Essa é a primeira viagem de Joe Biden ao exterior como presidente americano. Ele anunciou a doação de 500 milhões de vacinas da Pfizer para quase 100 países que enfrentam extrema necessidade. As doses começam a ser enviadas em agosto. O Brasil está fora da lista. Uma pena, né? E aproveitando a chegada dos líderes do G7, artistas do Reino Unido criaram uma escultura com lixo eletrônico. A obra com os 7 líderes mundiais chama a atenção para a quantidade de produtos eletrônicos não reciclados. Segundo os criadores, cerca de 27 mil itens descartados foram usados na escultura. Dados das Nações Unidas mostram que cerca de 53 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidas a cada ano no planeta. E a maior parte não é biodegradável. E agora o futebol. 5 jogos foram disputados nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. O Grêmio empatou em 0-0 com o Brasiliense e se classificou para as oitavas de final. Atlético Mineiro, Fortaleza e Vitória, que surpreendeu o Inter fora de casa também. Esses 3 times aí passaram de fase. Veja agora os gols. No Rio Grande do Sul, o Inter enfrentou o Vitória, que tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 em casa. Precisando do resultado, o time baiano foi para cima e marcou com Samuel após o chute de Dinei. Depois da cobrança de falta, a bola sobrou para Johnny empatar a partida. Pouco depois, Eduardo acertou o ângulo e fez 2-1 Vitória. E Guilherme, de cabeça, fechou o placar. Inter 1, Vitória classificado 3. No Paraná, o Coritiba recebeu o Flamengo. O único gol da partida saiu após a cobrança de escanteio de Vitinho. Rodrigo Muniz subiu e fez 1-0 para o Flamengo. A partida de volta será no Rio de Janeiro, na semana que vem. Em Minas Gerais, o Atlético voltou a vencer o Remo. Johan cobrou escanteio e Hever desviou de cabeça, 1-0.
O time paraense empatou ainda no primeiro tempo. Romércio roubou a bola e chutou sem chances para o goleiro. 1-1. No segundo tempo, Hulk bateu pênalti e fechou o placar. Atlético Mineiro classificado 2, Remo 1. No estádio Castelão, Felipe aproveitou a sobra e marcou o primeiro do Fortaleza contra o Ceará. Ainda no primeiro tempo, a zaga do Ceará deu bobeira e David ampliou, 2-0. E no segundo tempo, de novo, David. Desta vez ele chutou forte para fechar a goleada. Ceará 0, Fortaleza classificado às oitavas de final da Copa do Brasil 3. E olha que história. Na Turquia, um cachorro seguiu uma ambulância enquanto a dona dele era socorrida. Veja. O cachorro da raça Golden Retriever até tentou entrar na ambulância, mas foi impedido pela equipe de socorro. O fiel companheiro então decidiu seguir o carro até o hospital e ficou esperando a dona até o fim do atendimento. Muito amor, né? Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite. Cuide-se. Tchau. Desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado.